Estamos de volta aqui no melhor podcast da capital do nosso Brasil varonil. Eu aposto com você que esse formato, acho que você não encontrou em nenhum podcast pelo vasto mundo que é a internet. Ouso dizer que aqui você tem as melhores receitas de como você alavancar a sua vida financeira, de como você se sentir melhor. Por que eu falo isso? Porque aqui só vem a galera, não vou falar que venceu na vida, mas que galgou o resultado e hoje elas estão justamente numa posição que elas estão, digamos assim, satisfeitas e realizadas. Ou não, porque a maioria das pessoas e dos entrevistados que vêm aqui no meu podcast são empreendedores. E empreendedores, vou usar de novo a palavra, ouso dizer, são tudo maluco. Eles têm sede de mais. Tem uma empresa, vou abrir outra, tá com a segunda. Tem a segunda, vou abrir a terceira. E assim é o formato desse nosso 61 podcast. Mas antes de falar um pouco do nosso convidado, darei a palavra aqui para o meu amigo Ronan Carlos. Fala, meu amigo Leandro Hungria, seja bem-vindo a mais um podcast, o 8º episódio. O 8º episódio. Que maravilha foi aquele episódio, o 7º com a Thaís Inara, hein? Thaís, boneca de luxo, fez sucesso lá no YouTube. Vai falar dos nossos patrocinadores? Vamos falar dos nossos patrocinadores. Primeiro, Casa de Biscoitos Mineiros, onde você encontra as melhores guloseimas do Distrito Federal. Temos também o pessoal da Mamute Energy Drink, zero açúcar, né, o Ronanzão? Zero açúcar. Esse é o energético mais indicado e é o mais bebido na capital. Um abraço pro meu amigo Léo, obrigado pela força que tem dado aqui pra gente. Alô, Léo. Mamute é um energético aqui de Brasília mesmo. A gente tem que... É um empreendedor que gera emprego, gera imposto, a gente tem que prestigiar. Chegou no mercado... Pede um Mamute. E pior que a história dos nossos patrocinadores se assemelha muito à dos nossos entrevistados. Todo mundo meteu a cara. Pessoal da Suprema Veículos, meu amigo Alexandre, beijo na alma, obrigado. Quer trocar de carro? O Alexandre da Suprema tem a solução para você. Clínica Corpo Perfeito, sempre cuidando da sua saúde. Quer ficar em forma? Quer saber como é que tá os níveis de testosterona? Quer dar aquela... fixada do shape pro verão ou pro ano todo? Clínica Corpo Perfeito e Laboratório JK. E também, claro, agradecer o pessoal da agência Acreditar. Marketing e publicidade são com eles, tá ok? Acreditar Agência. Inclusive, estamos no Estúdio 1 da agência Acreditar. Bom demais. Tá aí, ó. Patrocinadores citados no nosso 61 podcast, e hoje é dia de entrevistar, como sempre, como de praxe, mais um empreendedor de Brasília. De sucesso. De Brasília não, mineiro também, coincidentemente. A nossa... nas bandas uais. Exatamente. Nossa a convidada anterior, também mineira. Também convido nosso entrevistado de hoje a assistir esse podcast, o episódio 7, que foi, cara, que escola. Foi um negócio muito legal eu aprendi muito. A gente bateu um papo aqui de quase 2 horas e 15 minutos. 2 horas e 15 minutos. Legal demais. É um mercado também que está crescendo demais. Sem mais delongas, hoje eu vou conversar com o CEO da CJL Business Solution, tá ok? E o fundador do Instituto Carvalho e Freire. Carvalho e Freire, que também ele já está nessa parte de business solution, já é um empreendedor, mas também não esqueceu o lado social com a criação desse instituto Carvalho e Freire. Estou falando do meu amigo técnico de contabilidade e advogado Gilberto Carvalho. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao 61 Podcast. É uma honra estar aqui, é uma honra estar junto com vocês. Eu acompanho desde o primeiro, tá? Então, eu lembro do Ronaldo deixando o copo cair. Mas saiu na... Saiu. Saiu. Não.
Você não viu. Eles cortaram, eu vi. Não. Foi pior. Foi pior. Eu falei, não entendi Não nada. apareceu, só foi o barulho. Só foi levantando assim. Eu falei, ai, cortaram. Eu falei, editor, deixa aí. Mas é uma honra estar aqui, eu acompanho, cara, o Ronan, assim como eu, assim como a maioria dos entrevistados, crê no empreendedorismo, né? Então, quando você fala que o empreendedor é maluco, que o empreendedor, ele é um cara sem limites, mas é porque faz parte, né? Faz parte dessa ânsia, não de querer mais, não de ser o melhor, ser o maior, mas essa ânsia de fazer diferente, fazer a sua parte e transformar pessoas. Eu digo que essa vontade que nós temos de trazer alguém para o empreendedorismo é porque a gente acredita que você vai transformar uma vida e essa vida vai se multiplicando e transformando. É o que eu sempre falo. Quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. Então não adianta você ficar chorando. Eu nasci numa comunidade pobre, nasci na favela, eu não tenho jeito, porque meu pai não tem condição, a minha mãe não. Meu amigo, quem quer dá um jeito. Eu sempre desconfio de pessoas, eu falo que são criados no teatro, que dá muita ênfase à dramaturgia da vida dele. Dramaturgia da sua vida? Pô, é legal. Mas, pô saber, pode me contar uma história da sua vida? Pô, foi dramático. Pô, legal, né? Prepara a parte boa, né? A parte tipo feliz assim, pro final, corre atrás. Adianta, o né? que você tem pra me mostrar? Porque, pô, eu falando como meu irmão fala, eu nasci pelado, chorando. E um cara que eu nem conhecia dando tapa na minha bunda pra eu chorar mais ainda, eu já tô no lucro, meu irmão. Hoje, Gilbertão, é o seguinte, hoje eu vou fazer diferente, se o Ronan me permite. Eu sempre falo, aqui é sua casa, hoje você tem aqui um papo, fique à vontade, tá? Perfeito. Vamos fazer a cronologia da sua vida diferente. A gente sempre pega o convidado e pega do começo e tal. Só que a gente vai saber onde você está e depois vamos pro início. Tudo tá bem, bom? tudo Eu bem. só quero que você cite, que eu fiquei curioso nesse bate-papo antes da nossa entrevista, o nome da sua cidade, que eu achei interessante. Eu sou de Quartel-Geral, Minas Gerais. Quartel-Geral. O cara lá deu uma aliviada, né? Não foi general não, né? Foi só quartel-geral. O nome Quartel-Geral porque era um recinto dos bandeirantes, né? Da época do Ouro, da época de Tiradentes. Dizem as más línguas que a cabeça de Tiradentes está enterrada lá. Olha, atenção historiadores. É uma cidade histórica, né? Uma cidade com apenas 3 mil habitantes, né? Uma cidade no interior de Minas, no centro-oeste de Minas. Fica entre Abaeté e Douros do Indaiá, cidades 250 km de BH, né? Isso, 250 km de BH. Daqui lá são 750 quilômetros. Chão, é chão. É chão. E na época que eu vinha de 11, eram 3 ônibus, que não tem 11 direto daqui para lá, não. Hoje eu já posso ir melhor. Não, isso é... Eu já vai de Porsche. Já vai de Porsche. Ô, Gilbertão. Oi. CJL Business Solution. O nome aqui já fala, solução, né? Você sempre saiu desse viés de arrumar solução para os seus clientes? Ou você já foi funcionário e, sei lá, apagava incêndio, apagava os problemas? Hoje você arruma a solução. Como é que começou esse business aí da CJL Business Solution? Você falou uma coisa interessante. Hoje na minha carteira de cliente eu tenho 3 empresas que eu já fui funcionário. Olha aí. Então o que eu vejo eu sempre fui uma pessoa, eu sempre tenho isso de fazer algo diferente. Porque o trivial todo mundo faz, o normal todo mundo faz. Então para se destacar, cheguei da roça, não tinha nada, então eu tinha que fazer algo diferente. Eu tinha que provar que eu podia ser melhor. Então isso é sempre. Então quando eu vi isso, em todos os empregos que eu passei, eu sempre procurei me destacar sem puxar o tapete de ninguém, mas vendo algo que ninguém via. Tá? Depois a gente vai falar sobre isso, que algumas teses que a gente desenvolve, mas quando você nota que você pode fazer algo, que você pode ajudar alguém e que você pode melhorar o resultado, essa é a solução. Então, o que eu fiz? Eu deixei de fazer isso para um só, para dar lucro para alguém, para fazer para vários e trazer o lucro para mim, de compartilhar o lucro. Porque quando eu tenho uma carteira de clientes e consigo soluções para eles, o lucro é dividido entre o cliente e quem consegue gerar o lucro. E mais ainda, quando você começa a multiplicar. Você tendo funcionários, você tendo parceiros, você tendo empresas parceiras que vão ajudar você.
Então essa coisa de ajudar, de ter a solução, é isso. É você encontrar, fazer algo diferente que possa ajudar mutuamente os dois. Eu vou pegar um gancho nisso aí. Geralmente, ideias desse seu negócio surgem quando a gente se decepciona com algum prestador de serviço. Não sei se foi o seu caso. Porque geralmente, eu falei, cara, pago pra esse cara caro. O cara não me dá um respaldo. O cara não faz merda nenhuma. E ainda eu pago, o cara recebe pelo mau serviço que ele me faz. E eu sou meio que refém do cara. Ou seja, pelo que eu entendi, você hoje deixou de pagar e faz com excelência o que alguém, tô chutando, tá? O que alguém fez pra você com uma qualidade ruim. Mais ou menos isso. Basicamente é uma coisa um pouquinho mais complexa, mas é nessa linha mesmo. O que acontece? Você se decepciona não só com o prestador de serviço, você decepciona também. Esse aqui é doido. Esse aqui é o decepcionado. Eu vou abrir essa porra, eu quero ver descampo, eu vou abrir. Aí o negócio funciona. O Gilberto entrou na minha vida assim, né? Eu acho que não sei se eu já contei em algum episódio. Eu peguei uma carona com um colega, ele ia passar numa reunião com o presidente de uma associação comercial e industrial de Taguatinga City, e eu entrei na sala de reunião, ele me apresentou o presidente da City, e ele falou assim, que é um engenheiro, foi ele que construiu a ponte JK, que é o monumento mais consagrado de Brasília. Verdade. Hoje é a ponte JK, é o cartão postal de Brasília. E aí eu olhei para aquele cara e meu olho brilhou. Falei, pô, se esse cara construiu a ponte JK, esse cara tem dinheiro, velho. Esse cara ganhou muita grana. E eu olhei para ele e falei, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o segredo do sucesso? Ele falou, tem a sua mão direita o melhor contador e a sua mão esquerda o melhor advogado. Esses dois te levarão ao caminho do sucesso. Isso eu tinha 20 anos, mais ou menos, quando eu vi esse conselho. Esse código, essa chave, né? Esse é a primeira vez que eu escuto esse conselho. E aí eu sempre tinha aquele contador que eu pagava meio salário mínimo, o cara me mandava, a gente mandava as notas para ele no final do mês, no início do mês, e ele mandava os boletos e a gente pagava. Até que um dia o Gilberto apareceu na minha frente, era até um sócio do Gilberto, que era paciente lá da clínica, e o cara chegou todo na estica, né? No terno, na gravata, camisa mão blanca, chave de Audi na mão. Eu olhei para si e falei, meu irmão, o cara aí é bem sucedido. Aí eu olhei e falei, tu faz o quê? Eu tenho um escritório de contabilidade e tal, administração. Falei, onde que é esse escritório? É bem ali e tal. E aí eu lembrei, puxei lá na mente, 20 e tantos anos atrás, falei... O contador na mão esquerda. Esse é o contador que o cara falou que vai me encaminhar para o sucesso. E realmente foi, depois que a Clínica Corpo Perfeito, que foi a minha primeira empresa desta fase da minha vida, foi para Carvalho e Freire, foi se deslanchando, e aí veio as outras empresas, JK, Acreditar, o Adotoclima e o Grupo Prosper, foi criado todo dentro da Carvalho e Freire. E o Gilberto tornou amigo, né? Amigo, conselheiro, é o cara que tudo que eu vou fazer eu ligo para ele, o que você acha, vamos almoçar, vamos jantar. Então, o Gilberto hoje é aquele contador. Amigo. O conselho também, do jurídico também, presta como meu amigo conselheiro jurídico, também me presta conselho, tanto como contador. Então, eu devo o sucesso, uma parcela do meu sucesso, ao Gilberto, a Carvalho e Freire. Sou grato a todos da Carvalho e Freire, que sempre estão aí em cima da gente, contando, e que agora vai estar patrocinando o 61 Podcast. Olha! Então, CJL, tá? Você que precisa de um contador, né? Aquele contador que eu sempre escuto aquela história. Porra, o contador não pagou o imposto, tô ferrado, vou ter que entrar aí no Refins, parcelar não sei quantas mil vezes e tal. É a CJL Solution, Business Solution. Business Solution. E vamos lá, Gilberto. Vai explanando aí. E aí foi que... Quando o Ronan disse, sábio essas palavras, da mão direita, o contador, esquerda, o advogado.
Hoje, o mundo evoluiu, então hoje eu falo que o empresário precisa ter o ABC. O que é o ABC? O advogado, o banco e o contador. Então, o banco, né? Eles não te dão muita moral quando você tá pequeno, não, viu? Quando você é pequeno, o banco não te dá muita moral, não. Mas é como você deve apresentar, como você deve aparecer pelo banco. Então foi nessa pegada, nesse intuito, que com parcerias, que nós criamos a CJL. A CJL não é só uma contabilidade, ela não é um escritório de contabilidade, ela não é um escritório de advocacia e ela não é um banco, mas ela consegue, com seus parceiros, ela consegue elaborar e entregar as soluções. Quais são as soluções? O contador não é aquele darfista, o darfista é aquele que só calcula o imposto e te envia. A contabilidade que a CJL consegue entregar através dos seus parceiros, através da sua metodologia, é uma contabilidade que ajuda a tomar decisão. É uma contabilidade que faz uma elisão fiscal. O que é uma elisão fiscal? É usar a lei em benefício próprio, que é o que é correto. A maioria das empresas, a maioria dos empreendedores morrem porque eles não sabem aproveitar a lei. Eles não sabem o que é uma isenção fiscal. Eles não sabem qual a menor forma de tributação. Então isso é o dever do escritório de contabilidade. Falar em isenção de tributação, eu estou vendo ser vinculado aí na TV uma solicitação de assinatura para travar o alívio para os refrigerantes. A isenção fiscal dos refrigerantes. Eles têm uma isenção. Uma redução na base de cálculo. Uma redução de 3 bilhões e alguma coisa. E eu até comentei com a minha esposa, eu falei, os caras estão fazendo propaganda para tentar derrubar a isenção fiscal das indústrias de refrigerante, que aparentemente 3 bilhões e meio de isenção. Agora, eu gostaria que eles falassem quanto as empresas de refrigerante no Brasil pagam de impostos. Geram de empregos. E eu queria fazer uma comparação em cima dos 3 bi e meio que eles têm de isenção de impostos. Eu te garanto que no mínimo, eles pagam de imposto aí 50 bi. Acho bem mais. Umas 2 vezes esse valor. Porque a máquina, a engrenagem, ela funciona assim. Qualquer dinheiro que você investe no empreendedorismo, que você investe na empresa, esse dinheiro retorna 2, 3 vezes. Para o Estado também, né? Como ação social. Você tira um desempregado da rua que estaria ali recebendo um benefício do auxílio. Um auxílio. O auxílio também não é de forma mais indexada. Você coloca um dinheiro e esse dinheiro vai voltar, porque ele vai pagar algo e um percentual disso vai virar imposto. Sim. Só que diferentemente quando você apoia o empreendedorismo. Só para terminar aquele primeiro assunto, quando a gente estava falando da contabilidade, de não ser só um darfista, de não só calcular imposto e ter essa orientação tributária, junto com essa orientação tributária, o que nós podemos entregar também? Um corpo jurídico, com a parceria jurídica, dar poder de decisão, a interpretação da lei e tomar as decisões, porque na maioria das vezes você tem que judicializar para ter o direito. Porque o Brasil é assim. Então, eu dou um exemplo que foi chamada a tese do século, que o ICMS não faz parte da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, isso foi uma ação que demorou quase 20 anos, que hoje já está pacificada, que o ICMS não faz mais parte da base de cálculo de tributos federais. Que o Gilberto estava explicando aqui para a gente antes de começar o episódio. Por exemplo, você pede aí um jantar pelo iFood, né, Gilberto? Essa é outra tese, que era uma tese que a gente... Essa tese eu falo que é uma tese, você disse que às vezes a gente cria algo quando decepciona. Essa eu estava num estado de estresse muito grande, porque durante o Covid, a minha esposa grávida ficou internada com 32 semanas, então eu estava meio apavorado, e eu então usava muito iFood porque eu estava no hospital. Aí eu pedi o iFood. Do nada eu vi lá o valor que a nota fiscal que veio tinha um valor cheio.
E eu sei, porque eu tenho clientes de restaurante, tenho clientes dessa área, que eu sei que o iFood fica com essa parte. No entanto, ao ver que o documento fiscal, o que é um documento fiscal? Nota fiscal, cupom fiscal, é o documento base para que seja calculado os impostos. Então, nesse documento estava o valor cheio. Aí eu falei, gente, o empresário está pagando imposto sobre o valor cheio, no entanto, uma parte desse valor irá ficar com a plataforma que está intermediando o negócio. Então, nisso eu falei, olha, vamos criar uma tese em comparação à analogia ao ICMS, que a base de cálculo dos impostos não pode ser o valor cheio, deve ser o valor que a empresa, que o empresário recebeu. Então, às vezes, no momento que você está pensando em algo, você consegue dar esse start. Mas isso o seu escritório que criou isso aí? Obviamente que hoje já existe, porque não existe patente em decisão judicial. Não existe. Você faz, aí as pessoas vão replicando, porque vê sucesso, vê ênfase, então não existe. Eu estou falando que eu desenvolvi nesse sentido. Eu chamei um pessoal, parceiro, gente, vamos entrar com essas ações? Aí a gente começou, teve alguns êxitos, no entanto, não tem como eu falar, Gilberto, você tem a patente? Não. A marca você registra, você tem como. Em decisão judicial, em tese, não existe. Então, à época, ao pesquisar, não existia nenhuma tese nesse sentido anterior. Então, eu posso dizer que a primeira tese que nós elaboramos foi a primeira tese que teve êxito. Foi transitada e julgada. Não, ela tem uma liminar. Lembra que a gente só considera no Brasil um trânsito e julgado de uma tese nesse sentido é quando vai para o STF, faz modulação de efeito, igual ao do SMS, que já tem 20 anos. Gilberto, mas aí hoje a gente tem uma liminar, o imposto já é calculado, descontado no intermediário? Não. Qual que é a diferença da liminar com a decisão? A liminar, ela te ampara a deixar de recolher. Então, ao ter um êxito do liminar, o cliente deixa de pagar sobre aquele aspecto. Até trânsito e julgado. Até trânsito e julgado. Porque o trânsito e julgado vai dar direito para ele a todo o passado, os 5 anos que ele pagou indevidamente. Isso não é só nessa área, em qualquer então, ele área. Pode ser ressarcido até 5 anos. Isso se tiver transitado e julgado. Mas nesse sentido de amplamente, de você criar essas ferramentas, outra coisa que nós notamos. Às vezes, igual o Ronan falou, quando eu sou pequeno, quando eu não tenho nada, o banco não está nem aí comigo. Mas por quê? Porque às vezes você não consegue ter o contato com o banco. Então, na CJL, nós temos uma parceria com alguns correspondentes bancários, com alguns consultores bancários, que a gente faz o quê? A gente elabora projetos, leva até o banco, onde o banco já vê uma robustez. Não é que a gente cria dados, os dados são das empresas, só que a gente consegue fomentar esses dados como o banco precisa. Às vezes o banco precisa de uma DRE. E eu vou te falar tranquilamente, poucos empresários sabem o que é uma DRE. Que é a declaração do resultado do exercício. Por quê? Porque o banco, um balancete é algo muito amplo. Às vezes o banco quer só o resultado. Às vezes o banco quer saber qual a garantia. Aonde que aquele dinheiro que o banco está te emprestando vai ser investido. Qual a sua contrapartida? Não, eu tenho uma folha de pagamento, eu tenho aqui uma carteira de boletos, eu deixo isso tudo com o banco. Então são coisas que você consegue ajudar. Por quê? Porque o mega empresário, as grandes empresas, que são as que mais devem no país, tá? Então isso, não estou aqui falando que isso é pacificado já. Eu lembro que o Gilberto sempre, o bom de estar com uma empresa do porte da CJL, é que você é convidado. Geralmente eles fazem alguns almoços, alguns jantares em alguns restaurantes de ponta aqui de Brasília e convida os clientes. E o Gilberto, numa oportunidade, me convidou no Rubaiá. Ele fez um almoço lá e eu estava, acho que numa obra. Eu estava numa obra, carregando material de obra e tal, e fui correndo atrasado, direto da obra, lá para esse almoço. E eu cheguei, já estava todo mundo sentado, né? E eu cheguei meio sujo assim e fui passando. O Gilberto estava sentado na cabeceira da mesa e eu passei, tinha uma cadeira vaga do lado do Gilberto na cabeceira. Eu sentei lá, né? E eu lembro que eu era, acho que o menor dos empresários que eu estava naquela mesa. E aí o Gilberto falou assim, uma pessoa me conhecia que estava na mesa, um empresário, aí comentou meu nome, falou, o Dr. Ronan, lá da Corpo Perfeito, a clínica que trabalha até de madrugada, nessa época a gente ia até bem tarde os atendimentos,
pela demanda, que era muito grande. E aí eu sentei do lado de um cara e o cara falou, você que é o da Cor Perfeito e tal? Eu falei, sim. Ele falou assim, como é quem que é seu banco? Eu falei, rapaz, eu não gosto de banco, gerente de banco pra mim é igual puta. Aí ele falou assim, é porque eu sou gerente de banco, eu acho que você tá com a visão errada de banco, né? Era o cara que tava do meu lado, era o Filipinho, que era da agência Select do Santander. Então o Gilberto já faz essa ponte, conexão do banco com o cliente. E aí o Felipe falou assim, você está com a visão errada de banco. Me dá uma oportunidade, eu fazia pagamento só em dinheiro, né? Fazia todas as minhas compras de dinheiro. Ele falou assim, não, você precisa ter um cartão de crédito para você ganhar milhas, e aí você vai ter vantagem, comprar passagem, avião, tirar suas férias, viajar, tal. E realmente o Felipe me levou para o Santander e me deu uma visão diferente da que eu tinha de banco. Foi uma apresentação diferente. E nessa conexão da Carvalho e Freire, né, que é a CJL hoje, juntamente com o Santander, que a minha vida começou a se projetar. Né? Então, em vez de eu ficar andando com o dinheiro no bolso, pagando todo o dinheiro, eu começava a depositar toda a grana no banco e ia gastando o que tinha que gastar com cartão. Aquelas empresas que começam, assim como eu comecei, que acontece com todo mundo, é que o cara usa a conta física para pagar a boleto da pessoa jurídica, usa a pessoa jurídica para pagar coisa da pessoa física. Essa aí foi uma das primeiras coisas que eu tive que solucionar na minha vida. Né? Eu sei que é difícil, né? Você, na hora de estar ali, eu como sou um empresário operador da situação, que eu vou lá comprar às vezes as coisas, então às vezes eu pago com meu cartão pessoal e tal, como eu não tenho sócio, né? Então para mim é mais tranquilo. E aí ele me deu uma visão diferente. Então a CJL fez essa conexão com o pessoal do Santander e realmente eu passei a visualizar o banco de uma outra forma, como um amigo. Porque às vezes você não tem um capital para investir, geralmente o primeiro pensamento, quando você vai lá no banco, não tem um crédito, mas você vai procurar o quê? Um sócio. E às vezes é onde começa o já errado. Já começa o problema errado. Então o Gilberto já está deixando uma chave aí, um código. Procure uma contabilidade que te planeje para te apresentar ao banco. Né? Então a CJL planeja essa empresa, né? Prepara ela, mune ela de documentos e resultados para que seja apresentado no banco e que haja uma viabilidade de alguma contato ali com o banco, de algum empréstimo, de alguma coisa. Às vezes também não é procurar, não é ser cliente. Às vezes o cara nem é cliente da CJL, porque vamos supor que se a gente tivesse 3 produtos, eu não preciso ser cliente dos 3, não, eu quero que você faça só isso. Tudo bem, então a gente consegue elaborar, porque às vezes não é que a contabilidade deles seja ruim, às vezes é que eles não têm o domínio para criar, porque o banco, o sistema bancário hoje, igual o Ronan disse, a gente conseguiu fazer um elo, por quê? Porque nós temos os contatos, então a gente tem uma rede de relacionamento. Então a gente consegue chegar, a gente consegue apresentar, não é nada de lobby nem nada, é porque você consegue chegar e você já tem um padrão, porque cada banco tem um padrão, cada banco analisa a sua empresa de uma maneira. Por quê? Porque o banco ele precisa o quê? O que é o banco? O banco pega dinheiro de alguém, empresta para você e em cima desse lucro o banco ganha e quem está investindo ganha. E se der prejuízo o banco assume. Às vezes nem tanto, porque hoje o mercado de seguro de empréstimo existe para isso. Então, geralmente são as seguradoras. Por isso que algumas vezes as pessoas sempre falam, ó, eu devia 50 mil para o cartão de crédito, paguei R$1.000. Na verdade, ele não pagou os 50 mil. Ele pagou, a seguradora pagou os 50 mil, então ele pagou um deságio de quem comprou esse título podre. Pagou a franquia do seguro. É isso mesmo, basicamente isso. Então, nesse sentido de a gente estar sempre assessorando, sempre pensando em inovação, que é aquilo que eu te falei, sempre fazer o diferente, a gente pensou e desenhou que hoje, o que o micro e pequena empresa precisa? O que a micro e pequena empresa precisa para estar frente a frente com o grande? Precisa de unir. Então, para unir, para você estar no mesmo nível, você precisa das ferramentas e você precisa estar bem preparado. E bem preparado, você precisa ter uma contabilidade sólida,
ter um controle sólido, ter um jurídico que dê garantia jurídica, porque, igual o Ronan falou, às vezes você procurou um sócio que é um sócio investidor, então tem que constar no contrato social, no acordo de cotistas, que ele é só investidor. O Gelé que não deu vai... uma dica bacana aqui, ele falou assim, a sociedade é como um casamento, né? Você tem que colocar as regras de como você entra e como se desfaz a sociedade. Isso precisa ficar muito claro dentro de um contrato. É o acordo de né? cotistas, então isso é tudo feito. Aí amparo judicial para isso, porque aquilo que está no escrito, que todos assinaram, então você não pode mudar aquilo a não ser que os ambos assinem novamente. Então tudo isso é a parte que você consegue munir o micro e pequeno empresário para conseguir se equivaler aos grandes, não em tamanho, mas para poder procurar um banco, para poder continuar. Porque durante esse período de pandemia, todos sabem, o comércio caiu bastante, os serviços caiu, a economia caiu. Nossa, eu tive clientes que, tinha um cliente que ele fazia manutenção do Cinemark. Imagina. Quanto tempo que o cinema... E o cliente dele era um só, o Cinemark. Cara, seria cômico se ele fosse trágico. Só que ele é empreendedor. Ele começou a fazer, sabe o quê? Eu vou sanitizar empresas. Então ele pegou a equipe dele e começou a usar a equipe dele para sanitizar empresas. Esse é o empreendedor. O empreendedor, ele sempre procura uma solução. Ele sempre quer inovar. Ele podia contar uma história Na verdade, triste e eu acho chorar. diferente. Ele podia contar uma história triste e ficar chorando. Na verdade, eu vou mudar o que você falou. O empreendedor ele sempre acha um problema para resolver. Mas o problema já existe, né? Então ele tem que resolver o problema. Porque nesse caso... Esse negócio aqui. Ô Gilbertão. Oi. Permita-me te chamar de Gilbertão. Gilbertão, Gil, Giba. Cara, eu cresci escutando que o Brasil ele dificulta muito a vida do cara que quer abrir uma empresa, tá? E eu tenho relatos, inclusive, posso te citar mais de 100 de amigos meus que foram para fora do Brasil, Estados Unidos, obviamente, e que mesmo sendo imigrantes com a estadia Questionável, para não dizer irregular no país, é muito mais fácil, tô falando de Estados Unidos, tá? Você abrir um negócio nos Estados Unidos e botar ele para girar do que no Brasil. Eu não estou afirmando. Pode Agora afirmar, pode afirmar. É verdade ou é mentira? É verdade. E por quê? Não só por causa da nossa insegurança jurídica, que não é só para empresas, é para qualquer um. A gente sabe muito bem que a lei muda, a interpretação da lei muda constantemente, né? Uma hora pode prender em segunda instância, outra hora não pode. Não quero criar polêmica, tá? Uma hora você pode usar um benefício, outra hora você não pode. E uma das coisas... Mudou os jogadores, muda as regras. Uma coisa que o Brasil... Eu já fui muito trabalhador, tá, gente? Então eu sei o que é ser trabalhador. Uma das coisas que é mais questionável para investidores... Eu lembro, há uns 6 anos atrás, estava um projeto da Cidade Digital, aqui em Brasília. Então eu participei, à época, para conseguir convencer os investidores a investir em Brasília para criar a Cidade Digital. Eu lembro muito bem, é óbvio, como tradutor, não falo nada de chinês. Chegaram os chineses e eu fui explicar para eles como é a nossa legislação trabalhista. Eles vão embora, quero ficar Não, aqui. ele simplesmente me falou, então aqui é o seguinte, aqui uma dúzia de ovos, eu pago 13 ovos e só levo 11 para casa. Por quê? Se você for pensar, pega o resto. o funcionário, não, porque o funcionário você paga 13 salários, só que ele só trabalha 11. Entendeu? Não estou dizendo. 13º. Então você paga 13 e ele só te dá 11. Então começa daí. Não que eu seja contra os direitos trabalhistas, mas, gente, nos Estados Unidos não existe essa gama de direito trabalhista. Aí eu pergunto, o trabalhador quer trabalhar aqui ou lá? Lá. É porque o que eu Então, falo, se você der o 13º para o funcionário dividido no salário, se você der as férias divididas no salário, né? Se você... os impostos ali, do recolhimento dos impostos, você embutir isso e dividir nos 12 salários aí,
ele vai ganhar quase que o dobro do que ele ganha mas hoje. ele não quer. Ele quer a sensação de férias, A garantia. e quer a sensação de cair o 13º E ainda se ele salário. sair, ele fica com 4 ou 5 meses de seguro-desemprego? Isso depende muito da quantidade do vínculo empregatício dele, né? Mas chega até 6 meses Pois de... é, e aí se Aí ele ele sai, se creu ele, no empreendedor. se ele sair, ele ainda recebe mais 6 meses do governo. Mas tem limite, tem teto. A minha ideia é o seguinte, o que eu vejo? Isso é um erro cultural. É um erro cultural do brasileiro. Brasília, quando eu cheguei em Brasília, não queria tocar nesse assunto até você perguntar. Não, mas Brasília era uma cidade... Hoje eu vejo que Brasília tem mudado. Era uma cidade de 90% de funcionarismo público. Então você crescia, eu quero ser funcionário público. Eu quero que meu filho seja funcionário Eu público. quero Nossa, eu ter cresci uma ouvindo carreira isso. pública, eu Cresci quero ouvindo isso. Gente, todo mundo me pergunta, por que você é empreendedor? Meu amigo, eu não tenho teto. Eu ganho o tanto que eu quiser ganhar. Quem faz o meu teto sou eu. Cada um de nós não tem um teto, a gente pode buscar o nosso teto. E aqui fora, como empreendedor, como empresário, como alguém que fomenta dinheiro, que fomenta negócios, você não tem um teto, você vai atrás do seu objetivo. Às vezes a minha esposa fala assim, você é maluco, eu saio de casa e falo, hoje eu preciso arrumar uns 250 mil aqui para resolver as contas do dia. Mas é assim, essa é a vida que eu escolhi. Eu prefiro ser assim do que ser alguém que fique pragmaticamente parado numa repartição pública. Não que eu seja contra, eu sei que tem que existir, precisa do funcionarismo público. Só que existe pessoas, então o erro cultural é esse, as pessoas tendem a se acostumar, a ficar acostumadas. A dica que eu dou é fazer igual eu faço lá em casa, né? Minha esposa é servidora pública, garante a estabilidade e eu sou o louco e vou correr atrás. Então, um tá na garantia e o outro tá na aposta no jogo. Lá em casa são os dois loucos. Os dois são empreendedores. A vida é assim mesmo. É adrenalina 100%. E aí... E o menino já está com 6 meses pensando. Já estou pensando em abrir umas 2 empresas para ele. Vou pegar esse nicho que o Gilberto falou dos Estados Unidos, vou tirar uma dúvida com o Gilberto aqui, aproveitar a consultoria. Bom demais. Né? Eu tenho uma empresa nos Estados Unidos e lá o CNPJ não precisa ser um para cada empresa que você vai abrir, mesmo que seja diferente. Atividade seja diferente. Então, você tem um CNPJ lá e você abre um pet shop, você não precisa abrir um CNPJ para um restaurante, por exemplo. Você vai abrindo o braço, vai ramificando, né? O mesmo CNPJ. E isso é porque lá a interpretação do direito comercial, do direito empresarial, era um pouco mais ampla. Nós somos muito limitados ainda nesse tipo de interpretação. Tanto é que aqui, dependendo do seu ramo de atividade, você tem que ter CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, cadastro TI, cadastro de CVI, aí você vai ter que ter 7 documentos para exercer uma atividade só. Isso se repete também na pessoa física. Aí você tem que ter RG, CPF, título de eleitor, só a quantidade, isso é a burocracia. Então isso vai exigir... Falar em burocracia, hoje a minha gerente financeira estava pegando um extrato das máquinas de cartão de crédito e aí estava com o endereço de contato, estava o endereço de e-mail de contato, estava o meu pessoal. E aí a gente foi tirar do meu pessoal e colocar o e-mail do financeiro. Para confirmar que eu era o Ronan Carlos, proprietário daquela empresa, sabe qual foi a pergunta que a atendente me fez? Qual era o ano de nascimento da minha mãe? Eu falei, olha, a minha mãe faleceu em 2013. Está com 8 anos. 8 anos. A minha mãe faleceu com 61. Então, 68. Eu vou ter que fazer um cálculo aqui para te falar, mas eu não vou acertar. Você pode até a data de nascimento da minha mãe, o dia e mês eu posso até saber. Agora o ano eu não sei. Pois ela falou para mim, se o senhor não souber, não tem como fazer alteração. PT Saudações. E eu questionei e ela desligou o telefone na minha cara. É o Brasil. É o Brasil. É o Brasil. Mas isso tem mudado em passos bem lentos, E aí mas tem eu mudado. sou um cliente
que pagam comissão em toda vez que um cartão passa naquela máquina, eles ganham. E é mal atendido. Mas, Sou atendido daquele jeito. mas não é por opção, é por necessidade. Porque se você não tiver a maquininha de cartão, você não vai conseguir passar o cartão. Então, quando há um monopólio, quando há um serviço que ele é obrigatório, porque se o Ronan não conseguir uma maquininha de cartão, ele não vai conseguir receber o cartão. Correto? Sim. Então por isso ele fica às mãos da operadora, da atendente. Que foi nesse feita a sentido. fusão, hoje parece que Visa é Master, é tudo a Sierra, é tudo a mesma coisa. Na verdade, é praticamente uma fusão com um negócio único. Então isso, o que falta hoje? Hoje falta liberdade. Hoje falta liberdade para o empresário, hoje falta liberdade e flexibilidade. Quando eu falo no sentido de ter essa liberdade, reiterando, eu não quero que as legislações trabalhistas acabam. Eu quero que elas sejam flexíveis. Ocorreu há uns 5 anos... Deu opções. Ocorreu há 5 anos atrás a reforma trabalhista. Ela criou novas ferramentas e disse algo que para mim é o que deve haver. Aquilo que é acordado entre empregado e patrão vale sobre o legislado. O que é isso? Se eu e você combinamos algo e assinamos, aquilo vale sobre a lei, porque foi um acordo. É igual um contrato. Quando a gente faz um contrato entre prestador e tomador, ou tomador e prestador, aquele contrato não passa a ser lei. Então aquilo que é combinado vira legislado. Então é isso que deve ocorrer. Então você flexibiliza as leis, porque aquilo que a gente falou bem no inicinho, cada dinheiro que a gente coloca na economia, ele retorna 2, 3 vezes para o Estado. E o Estado deve entender que o Estado não deve manter a sociedade, não deve manter, ele deve criar ferramentas para que a própria sociedade mantenha e fomente esse dinheiro volte para o Estado, que é o Estado aberto, que é o capitalismo. Às vezes pessoas pensam que os Estados Unidos conseguem o que tem, porque os Estados Unidos ele investe muito, os Estados Unidos deixa o empresário ter a sua liberdade em contratar, ele flexibiliza bastante, e outra coisa, ele protege. Muitos empresários já temem, olha, eu vou abrir uma empresa, eu tenho medo. Por quê? Porque já tem aquele preconceito que o empresário é mau, que o empresário é sonegador, que o empresário está fazendo aquilo para furtar alguém. E na verdade quem mantém hoje esse país de pé são os empresários. E não são os grandes, porque Sim. são os grandes, são os que mais devem. São os pequenos que estão lá pagando o seu imposto mês a mês. O que eu acho é o seguinte, o governo, falando dos Estados Unidos, ele não é um vilão, ele é um fomentador do empreendedorismo. Essa é a palavra corretíssima que eu achei nesse nosso bate-papo aqui, para descrever a máquina dos Estados Unidos. Ele é um fomentador do empresário de lá, do empreendedor. No Brasil aqui, o governo, ele é o comedor... Ele é o carrasco. Ele é o chicote, porque, cara, velho... Você gasta, eu não sou contador, mas já passei por um perrengue, fui me aventurar, mas vou me aventurar de novo e não tô nem aí. Nos procure. Sim. Vou ver o PIB da empresa, né? Pra ver se tem como pagar a Business Solution. Mas enfim, você tem a burocracia de fechar e meu pai mesmo fala, meu irmão, eu demorei mais para fechar minha empresa do que para abrir. Véio. Não, mas hoje mudou isso de tal maneira que para você ter ideia como que o Estado brasileiro é vilão. Hoje, para você constituir uma empresa, você paga, hoje no DF, em torno de taxas R$500. Então, o governo está te penalizando ao abrir uma empresa a pagar R$500. E para você... E vai gerar renda para eles. E para você dar baixa, não te cobram nada. O que o governo está falando? Opa, baixe as empresas, não abra nenhuma. Porque deveria ser o contrário. Ou não deveria cobrar para constituir... E a pessoa, quando for fechar, perguntar por que você está fechando. Hoje, quando você vai cancelar qualquer plano, qualquer coisa, o que as empresas que dão lucro fazem? Por que você está cancelando? O que está acontecendo? Avalie aqui. Porque o governo tinha que fazer isso. Se eu sei que aquela cadeia produtiva vai fomentar o empreendedorismo, vai gerar mais dinheiro para a economia, qual o motivo de eu dar uma baixa? Por que eu tenho uma empresa inativa? Qual o motivo? O que está acontecendo?
Então isso tudo é um erro cultural, é algo que tem que ser mais bem elaborado e para que o empresário, o empreendedor sinta-se bem, sinta-se à vontade. O Ronan sabe muito bem, o Ronan é um cara que eu acompanho há bastante tempo e eu sei disso. Pô, ele sabe que as datas de pagar imposto, o governo não quer saber. Existe o imposto que quando ele vence no sábado, você tem que pagar na sexta. Eu ia falar isso. O imposto vence no sábado, você tem que pagar na sexta. O governo quer tomar uma cervejinha ele no sábado. Ele faz o cálculo que na sexta-feira vai cair na sexta. Imposto vence dia 25, dia 30, né? 31. Então, aí, dia 25 caiu no sábado, eles põem para o dia 24. Então, você paga antes. E se não pagar, qual é a multa? Juros e correção. De quantos por cento? Dependendo, chega a 20%. Você já viu? Multa de 20%? Culpa é do Cabral. Não, acho que a culpa não é do Cabral, não. Eu acho que a culpa, quando a gente fala... Gilberto, por que as coisas são assim? Porque as pessoas se acostumaram a ser assim. É zoneado demais. O lugar zoneado. Eu tô falando besteira, velho. Tá não. Cara, o tal do Brasil é zoneado Não, demais, mas as coisas têm mudado. Só que a mudança, ela não acompanha a necessidade. A reforma tributária tá aí. Tá parada, travada. Parada. Parece que já mexeram nela toda. Não vai sair nunca. Ó, eu fiz o meu estudo até para o meu doutorado, que é o seguinte, gente, não se assustem. Se você pegar toda a cadeia de movimentação, toda a cadeia de pagamentos e recebimentos, se você pegar tudo que o Brasil movimenta, tudo aquilo que é rodado nos bancos, que entra e que sai, se você pegar eu chamo de base de cálculo, e criar uma alíquota única de 6%. Quer dizer, tudo que é feito é 6%. E entra e que sai. Independente de ser serviço, de ser venda, de ser o que for. Tudo. 6%. A arrecadação aumenta em 4 vezes. Pasme. E não existe sonegação. O único imposto no Brasil que ninguém sonegou chamou CPMF. Por quê? Passou, reteu. É na fonte. Então por que adianta ter 27% de imposto, 30%, 35%, 40%, 70% se não vai pagar? Por isso que eu falo, eu não estou aqui acusando, são dados. Hoje, os maiores devedores, que são as grandes empresas, eles pagam para não pagar. Então eles preferem gastar com questionamentos, com bancas milionárias para não pagar o devido imposto. Então se você consultar hoje, digita lá PGFN. O que é PGFN? Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. São as dívidas que já saíram da Receita e foram para a Procuradoria. Os maiores devedores são, com certeza, as maiores empresas. Os bilionários. Por que isso existe? Porque culturalmente, o que as pessoas tendem a entender que o imposto, essa guerra fiscal que existe, são 27 estados. Então, o ICMS é para o estado. Então, eles brigam, se você se vendeu daqui para cá, aí tem o DIFAL. O que é o DIFAL? A sua alíquota lá é menor, a minha tem que ser maior, tem que pagar o diferencial de alíquota. É uma guerra fiscal. Por isso o combustível está desse jeito. Não só o combustível, tudo. Tudo. Aí tem empresas que me procuram, falam assim, Gilberto, eu queria abrir uma filial em outro estado para sair disso. Então vai criando manobras, vão criando manobras. O que é isso? Insegurança jurídica. Por quê? Porque cada estado pensa de uma maneira, o centralizador, que seria a União, para ter uma reforma tributária com um acordo, com um pacto federativo, não consegue. Por quê? Porque as intenções de cada um valem mais do que a intenção da sociedade, do pleno. O certo seria, gente, qual que é o melhor para todos? O melhor para todos é isso? Então vamos usar essa maneira. Se a gente criar uma alíquota única em cima de qualquer tipo de operação, aonde que vai aumentar a arrecadação em 4 vezes, por que não fazem isso? Porque aqueles que não pagam nada vão começar a pagar 6%. Aqueles que deixam de pagar, porque se você pensar 6% de 1.000, 6% de 1 trilhão é quanto? É grana pra cara. É muita grana. Então, por isso que as coisas... Eu acredito que essa mudança cultural vai partir dos nossos filhos, dos nossos netos. É aquela coisa. As coisas têm mudado, mas não têm mudado na velocidade necessária. Se você vê, por exemplo, a evolução do celular. Cara,
de 10 anos, o quanto um celular evoluiu. Então, isso tem evoluído, só que as nossas necessidades têm evoluído, só que as nossas respostas não têm evoluído. A gente, se for pegar mesmo um panorama, né? A gente tá, desculpa, a gente tá fudido, né? A gente tá enrolado. Tem lugar pior. A gente pega um país autoritário, uma Cuba da vida, velho. É tudo igual, meu irmão, mas ninguém só vai comer o que eu quero. Você não vai ter direito nem de ter um smartphone. De nada. Então você já, meu irmão, a gente tá enrolado. Vamos lá, gente. Mas a gente não pode perder a fé. O que a gente tem que manter é a fé e a vontade de... Por quê? Se existe essa quantidade enorme de resistência, essa quantidade enorme de coisas que podem ser melhoradas, é aí que o empreendedorismo nasce. A gente falou aqui muito de termos técnicos. Às vezes você que está aí do outro lado vai se desinteressar por esse assunto. Mas aqui são vários códigos e várias chaves, né? E o código... Vou te dizer que se hoje eu pudesse falar o 01 para você ser um empreendedor bem-sucedido, é esse código que o cara me deu lá 20 e tantos anos atrás. Tem o melhor contador à sua mão esquerda, tem o melhor advogado à sua mão direita. Esses dois serão as muletas que te caminharão para o sucesso. Mas o Gilberto é meu amigo pessoal, além de ser meu jurídico e meu contábil. E ele veio aqui para contar. Vocês já sentiram aí o naipe do cara, né? Hoje o seu maior cliente tem quantos funcionários, Gilberto? 7.800. Moço, eu falei para você não falar a quantidade de funcionários da minha empresa. 7.800 funcionários. Hoje a sua carteira de clientes fomenta no mercado quantos milhões de reais? Hoje, se eu pegar em amplo os clientes que nós atendemos, independente do serviço, independente de que a gente consegue, que faz parte da carteira de clientes, hoje está em torno de 650 milhões mês. Ou seja, mais esse garoto aqui que veio lá de Minas, passa pelas mãos dele, pelas empresas, pelas mãos dele para o governo do GDF ou do governo federal. Ou de outros estados que a gente atende o Brasil inteiro. Ou de outros estados, mais de R$500 bilhão. Sem falar quantos empregos passam pela mão dele. E o Gilberto foi chamado aqui para contar isso aqui que você está ouvindo, um cara que está envolvido em operações de R$500 bilhão, porque um dia, conversando com o Gilberto, e às vezes a gente conhece uma pessoa num carrão, uma roupa bacana, morando numa mansão e tal, e às vezes a gente julga a pessoa, né? E aí você vai deparar com os bastidores das histórias que tem por trás, que é o que mais me motiva a empreender, são as histórias da vida. E eu, num almoço com o Gilberto casou, passou a lua de mel no Blue Tree, né? Não, que não foi o casamento, não. Foi não. Foi uma data qualquer, que a gente estava enjoado de ficar em casa, fomos pro Blue Tree. Então o Gilberto foi passar um final de semana no Blue Tree, que é um dos hotéis 5 estrelas aqui de Brasília, que é muito frequentado por deputados, senadores, por os políticos, por ser ali bem próximo do Palácio da Alvorada e ser bem próximo ali do Congresso. E o Gilberto me comentou que ele, nesse dia que estava com a esposa lá hospedado nesse hotel, estava na suíte presidencial do hotel, era isso? Né? Uma suíte master? É uma suíte. Não é presidencial, uma suíte top. Suíte master lá do hotel. E ele acordou e abriu a varanda e olhou pro gramado do Blue Tree e começou a lembrar de quando ele chegou em Brasília em 1900... Não, 2001. 2001. Muito próximo, viu, Gilberto? Muito próximo. E o Gilberto começou a lembrar que em 2001
e ele estava ali trabalhando de jardineiro naquele hotel, plantando grama. Conta essa trajetória pra gente aí, Gilberto. Seus pais, quem são, onde você nasceu, como é que foi sua infância, como é que você decidiu sair do casulo, sair lá das Minas e vir para a capital? Qual foi o impulsionamento, essa coragem que você teve? Como é que sua mãe ficou, seu pai? Eu, como tive pais também que não moravam aqui no mesmo estado, sei como noites você passou em claro pensando... O filho chora e a mãe não vê. Brasília é considerada a cidade que o filho chora e a mãe não vê. Porque você que sai para a guerra, vai para a luta, tá com o mantimento na cabeça para mandar de volta lá para onde você deixou. Seus familiares estão lá e você está aqui na guerra, você precisa mandar o mantimento lá para trás. Eu queria que o Gilberto fizesse essa retrospectiva da sua vida, Gilberto, porque hoje a gente falou aqui já do grande empresário que você se tornou, grande empreendedor, gerador de emprego, gerador de impostos, solucionador de problemas de grandes empresários, de empresários de sucesso. Mas eu quero saber a tua história, lá na tua essência, nós vamos fazer essa retrospectiva. Perfeito. Eu sou, como bem disse, de uma cidade do interior de Minas, chamado Quartel-Geral. Na verdade, fui criado numa família bastante pobre. Minha mãe varria rua, meu pai motorista da prefeitura de caminhão. E cidade com 3 mil habitantes? 3 mil habitantes. Uma cidade onde que 60% dos empregos são da prefeitura e os outros 40% se misturam em serviços rurais, serviços braçais, construção civil. Então, durante a minha infância, eu com 10 anos já comecei a vender picolé na rua. Então, eu acho que já era esse espírito empreendedor. E depois disso eu passei por serviços braçais, trabalhar em roça, servente de pedreiro. Havia uma necessidade que você tinha, Gilberto, de ter o seu próprio dinheiro? Você sentia isso também? Porque eu senti isso desde criança e a maioria das pessoas. Além de necessidade de ter o seu dinheiro, era necessidade de comer, né? Então, porque a família é bastante carente, e eu sempre trabalhava e entregava o dinheiro para o meu pai. Entregava o dinheiro para o meu pai. Às vezes a gente ficava com um pouquinho, o pai falava, né? Meu pai enfrentou alguns problemas de alcoolismo e isso sempre atrapalhava o convívio. Tanto é que depois meus pais se separaram até por esse motivo, mas eu continuo amparando os dois, continuo ajudando ambos. Hoje meu pai conseguiu passar por essa fase, mas é aquela coisa. Então eu sempre falava, gente, não tem como, e eu sempre buscava estudar. A minha mãe sempre falava, filho, olha, eu não vou poder te dar nada, mas tenta estudar. Minha mãe e meu pai eram analfabetos, então eles não conseguiam, nunca estudaram, e falava, filho, estuda que ninguém vai te tomar isso. E eu achava muito interessante que eu chegava na escola, às vezes eu levava um embornal, que era um caderninho para assinar, e os colegas, porque em cidade do interior também tem gente rica, né? Então, às vezes falava, eu lembro muito bem, uma vez eu trabalhava na roça e batendo pasto, são foice você bate pasto para o gado vir depois. Aí você trabalhava o dia inteiro, era quinta série, hoje ensino médio, né? Quinta série, hoje eu não sei, eu acho que é ginásio, né? Na área de ginásio, quinta série. Então corria para casa para poder chegar e tomar banho. A aula começava às 18 horas. E eu correndo com essa foice e tal, aí tinha um sal, cara. Você trabalhava tanto no sol que ficava um sal aqui, de tão que você suava. Aí um senhor lá que era dono do cartório me parou, não vou falar o nome nem nada, mas ele disse assim, ó, pra que isso, cara? Quem nasce na enxada, morre na enxada. Eu falei, não é bem assim não. Hoje eu agradeço ele, cara. Ele chegou lá e falou, valeu, porque aquilo ali me deu gás. Então eu pensava, lutava, aí teve um período... Esse senhor era empresário? Não, dono de cartório. Era dono de cartório. Porque na época os cartórios tinham dono, né?
e passavam para filhos, então era o dinheiro garantido. Era os ricos. Era melhor do que funcionário público. Aí eu fui plantar café, aí surgiu um concurso público na minha cidade, que era para fazer o censo. O censo 2000. Aí eu passei em primeiro lugar, todo mundo, ó, como esse cara que trabalha na roça tal, passou em primeiro lugar. Chico Bento. Aí, tudo bem, passei em primeiro lugar e fui fazer o censo da minha cidade. Aí, aquela coisa, gostei daquela coisa de trabalhar com números, e eu fazia técnico em contabilidade, porque na época técnico em contabilidade você fazia e você aprendia uma profissão. Era quase um doutor. Você fazia técnico em contabilidade, ou fazia magistério ou científico. Eram os 3 cursos Meu que pai tinha. fez técnico de contabilidade. Aí eu fiz o técnico em contabilidade, gostei, cara. Gostei, porque eu sempre fui muito bom com números. Eu sempre fui bom em detalhe, de ver, procurar alguma coisa, entender. Aí isso me ajudou muito, porque aí eu juntei esse dinheiro do concurso, acabou o censo, acabou o emprego, que fiz o recenseamento todo da minha cidade. Aí um amigo meu, amigo lá de infância, veio para Brasília porque ele passou num concurso para fuzileiro naval. Aí ficava na Vila Planalto. Aí ele me chamou, vamos para Brasília? Eu falei, vamos. Isso você estava com 17 para 18 anos. 19 anos. Aí eu peguei um colchão que eu tinha, enrolei no monofio. Para quem não sabe, monofio é uma corda bem fininha assim, que no interior se usa muito para fazer rede, pescar e tudo mais. R$100 era o dinheiro que eu tinha. Falei, vou para a capital, vou para Brasília. Você veio para cá com mais dinheiro que eu vim com 29. Deu bom. Aí eu cheguei com esses R$100, meu irmão, eu falei, agora eu vou ser doutor aqui nessa cidade. Aí eu levei tanta porta na cara. Eles falavam assim, qual a experiência que você tem? Eu falei, aí... Censo. Aí eu falava assim, ó, eu plantei café, fui padeiro, bati pasto e fui pedreiro. Mas qual sistema que você conhece? Aí eu falei, eu conheço sistema solar, sistema... Não entendia, porque na contabilidade que eu aprendi era tudo na mão. Futuramente eu fui aprender, né? Mas aí eu falei, olha, não dá pra ficar assim, uma semana sem trabalhar, ou R$100 fez assim, Foi embora. porque eu fui morar numa república com 7 fuzileiros. E os 7 ganhavam bem, né? E os R$100 só deu para me pagar o meu mês e fazer uma comprinha básica. Aí eu falei, opa, vou ter que... Aí eu fui e falei assim, onde que eu vou trabalhar? Aí estavam construindo, na época, Brutri, hoje chama Royal Tulip, né, tal. Aí eu fui trabalhar, tinha vaga para plantar grama. Eu falei, bora. Só que quando eu fui plantar grama, no primeiro... Mas, Gilberto, você já tinha o curso técnico de contabilidade? Já. Mas você aceitou o emprego de jardineiro? Moço, a fome faz coisa que você nem imagina. Eu sei que faz. Eu estou sendo irônico aqui, porque todo mundo acha que quando olha hoje o Dr. Gilberto encostar sua Porsche e achar esse figurão aí e jamais imaginar que esse figurão botou a mão na terra, botou a mão no cabo de uma foice e chegou aqui na cidade e foi plantar grama lá no Blue Tree e com um curso técnico, né? Então, às vezes, o cara pega o diploma lá, já se acha o bacana, já sai metendo o pé na porta, achando que o mercado é fácil, é só mostrar o diploma que o emprego aparece. Não, é agora que a história vai começar. Aí eu comecei a plantar grama, mas eu sempre falei com os companheiros, eu ainda vou hospedar nesse hotel. Por isso, quando eu hospedei lá, eu acho que eu paguei essa dívida. Então, aí eu comecei a plantar grama, só que eu já pensava diferente, eu não queria ficar ali plantando grama. Aí eu ficava, vendo alguma coisa, vendo alguém, aí eu, tava precisando de cobrador de ônibus. Eu nunca tinha sido cobrador de nada, ainda mais cobrador de ônibus. Só que eu cheguei lá e falei, olha, eu sou técnico de contabilidade, vim do interior, e o dono da empresa na época, que era o Grupo Amaral, também era de Minas, de Tiros, que era o Dalmo Amaral. Eu acho que isso ajudou bastante. Então eu fui conversar com o próprio Dalmo, uma sala escura, tal, aí eu comecei a trabalhar como cobrador de ônibus de linha interestaduais. Cobrador é o cara que tira a passagem na mão, confere a mala ali joga a mala, carrega a mala, desce pra tirar a mala. Tinha uma linha de ônibus, cara, que era gravatinha. Fazia sucesso, viu? Aí tinha linha que eram 3 motoristas e um cobrador só. O motorista viajava um tempo, parava pra dormir e o cobrador ia direto.
Cobrador não tinha intervalo, não. Subclasse. Mas eu era cobrador miadinho, tal, e gostava, cara. Até que eu conheci muito. Você fazia a mesma linha ou Não, tinha por escala. Cada dia chegava tinha uma linha diferente. Só que, tipo, um cara que saiu do interior de Minas, uma cidade de 3 mil habitantes, começa a conhecer o mundo através de um ônibus, é interessante. É legal. É interessante. Pô, eu ficava sentado assim, em cima da caixinha, que a caixinha que colocava passagem eu usava de banco. Você tava olhando, olhando aquele mundão todo assim, falei, eita, quem diria, hein? Eu achava que eu já era um vencedor, né? Mas era, né? Aí pensei nisso e comecei aí eu falei, cara, eu tenho que procurar outra coisa. Aí depois disso eu fui trabalhar açougue, fui ser padeiro em Valparaíso de Goiás, porque eu saí daquela república. Porque aí eu falei, pô, eu não posso ficar num lugar onde que tem 7 pessoas que ganham muito mais do que eu e eu não consigo pagar o que eles pagam, porque eu ganho menos. Chegava à noite que, por exemplo, cada um fazia a sua comida e comprava a sua comida. Então tinha noite que eu não conseguia fazer. Cara, várias noites eu passei comendo 2 dentes de alho. Fritava 2 dentes de alho, mastigava o primeiro, tomava uns 2 copos de água, mastigava o segundo, mais uns 3 copos de água. Aí eu dormia. Era o meu alimento daquela noite. Então, aí eu falei, cara, eu não consigo ficar aqui porque eu pago mais do que eu ganho. Um cara plantando grama não pode morar na Vila Planalto. Então eu já fui morar num lugar, um padrão mais elevado. Então aí eu tive que falar, olha, eu preciso entender aonde eu posso morar, porque eu ganho em cima disso. Então fui fazer conta, olha, então eu tenho que morar em um lugar mais barato, aonde eu consiga viver. Isso aí é um código que a maioria das pessoas quer viver fora da sua realidade. Né? O cara ganha 1.000, ele quer gastar 5.000. Não tem como, a conta não fecha. Essa conta não fecha. Não vai fechar nunca. Isso aí foi um código que você está passando, que às vezes eu falo, você tem sempre que botar o pé devagar, onde você alcança as coisas. Eu falei aqui no episódio passado, o closet da minha casa está sendo feito agora. Eu moro nela há 8 anos. Né? Quantas empresas eu construí? Quantos milhões eu investi? E agora, depois de 8 anos que a gente está realizando o sonho, que é um sonho, a expectativa de um sonho de ter o nosso closet do jeito que a gente queria, né? Então, pode ser uma coisa pequena, mas você vê que eu posterguei durante muito tempo por sempre priorizar, colocar o melhor. Já tirei da minha casa televisão para pôr na empresa, já tirei forno da minha casa para pôr na empresa. Né? Então, mas sabe por que você fez isso? O closet lá vai te trazer receita? Não. O dinheiro que você traz aqui vai te trazer receita. Essa é a visão do empreendedorismo. É porque o dinheiro da empresa é investido. O dinheiro que você gasta lá no restaurante caro, né? Por isso que eu só como galinha caipira. Não é um investimento, né? A não ser que você esteja ali fazendo um business. Network, a não ser que você esteja. O almoço que eu faço com clientes não é almoço barato, eles sabem disso. Mas por quê? Esse almoço eu faço negócio. Porque quando um cliente meu faz negócio com outro cliente, o negócio vai ser meu também. Todos ganham. Então, voltando a isso, fiquei muito tempo na CNM, Confederação Nacional de Municípios. Eu entrei no trainee, conheci muito do Brasil também, porque aí eu viajava nos municípios. Era o mesmo lugar ali, atrás de Serpro, né? Não, a CNM, à época, ele ficava na W3. W3, hoje tem uma sede gigante. Aí depois eles construíram essa sede. A CNM, ela faz muito para os municípios. E eu participei dela num momento chave. Eles têm grana demais. Porque recebem valores dos municípios, né? Então, eu participei dela num momento muito importante, foi no momento da 123. O que é 123? É a Lei Complementar 123, o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que deu autonomia para os municípios de poder deferir ou indeferir quem pudesse ser optante desse benefício fiscal. Então, a gente ajudou muito o município que não tinha cadastro. Das empresas que estavam lá, recebeu todo esse cadastro. A gente lutou por isso e conseguiu. Aí depois de muito fazer isso para municípios, chegou a hora de eu montar o meu escritório. Que eu estudei, né? Estudei para isso. Aí você saiu lá da CNM, Confederação Nacional. Você estava na padaria? Não, depois que eu saí da padaria, eu fui gerente de administrativo, fui técnico de contabilidade nas 3 empresas que hoje são clientes. E depois eu passei no trainee para a CNM como contador
sênior, que aí é uma coisa. Aí eu fui fazer a implantação de sistemas, o sistema chamava CIAMWeb, Sistema Integrado de Administração Municipal. Um sistema para todos os municípios do Brasil, maravilhoso. Eu fazia parte da parte contábil desse sistema, por ser dessa área. Então, depois, aí como viram que eu era uma pessoa que pensava um pouquinho fora da caixa, me levaram para essa parte da 123, para ajudar os municípios. Aí eu falei, agora chega, agora eu quero montar a minha empresa. Aí eu aluguei uma sala, eu passei pelo mesmo caso mesmo que o Ronan passou. Você tem alguma garantia? Não. O que você tem? Eu tenho vontade de trabalhar e quero abrir meu escritório. E te prometo, se eu não der conta de pagar o aluguel, eu desocupo o imóvel, eu não vou dar trabalho. Mas como eu tinha um dinheirinho salvo, o que eu falei? Eu pago 6 meses de aluguel adiantado. Eu falei, moço, eu ia te pedir só 3. Então vou fazer os 3 então. Então tá, fechamos. Eu paguei 3 meses de aluguel. Fiz um panfletozinho, abri meu escritório de contabilidade. Comprou mesa nova? Cadeira nova? Não, fui lá na Sandu, peguei aqueles móveis usados lá, carreguei nas costas e subi lá pra cima. A Avenida Sandu sempre salva, Gente, a Avenida Sandu é uma avenida que tem aqui em Brasília, onde vende móveis usados, tá? Hoje eu tô com o meu escritório foi lá. Foi na Taguatinga? Foi. Edifício Conjunto Nacional. Poucas pessoas sabem, mas na C12 de Taguatinga. Conhecido como a... Cracolante. Eu ficava, cara. Eu tô tentando me situar. Você sabe onde é? Paranoá, o Cine Paranoá? Ah, não. Fica aí, abaixo. Sim, em frente à Palácio do Relógio, do outro lado. Isso, e fica próximo ao HPAP. Ou ia pra Cracolândia ou ia pra HPAP. Ou é drogado ou é doido. HPAP é o hospital de louco aqui de Taguatinga. Aí, beleza, eu fiquei lá, eu falei, cara, esse negócio tá errado. Sim, aí sozinho. Sozinho. Aí eu descobri, cara, que é o seguinte, ninguém ia lá porque tinha uma pastelaria embaixo e a gordura do pastel ia toda pra lá. Mas mesmo assim eu fui valente. Aí eu comecei com 1, 2, 3 clientes e tal, ia lá pro sinal, panfletar. Sem carro, né, Gilberto? Não, zero carro. Aí o Gilberto me contava a história. Hoje ele gosta de andar muito alinhado, né? No ar-condicionado gelado. Mas ele me contou umas histórias que ele caminhava muito, chegava suado no escritório. Chegava suado no escritório. Não, eu não tinha carro. Eu falava, a minha opção é aquela coisa. Se eu comprar um carro, eu não consigo investir na empresa. E eu tinha que manter essa empresa. Aí, contratei um funcionário de casa. Já que eu vou sair para buscar, eu tenho que ter alguém aqui para cuidar. Beleza. Aí, contratei um funcionário. Aí, eu comecei a panfletar. E aí, embaixo, cara, na época, passou um contador de Ferrari. Na época era o contador gigante, prefiro não falar nome nem nada. Ele pegou meu panfleto e rasgou. Não, vai trabalhar para mim, você não tem. Foi outro cara que é aquelas pessoas que hoje você tem que agradecer. Aí hoje ele está de tornozeleira eletrônica, mas isso é história para outro podcast. Mas tudo bem, então isso, cara, aí eu comecei. Aí do centro de Taguatinga eu fui pro CIA. Aí do CIA, eu fiquei no CIA uns 3 anos, fui crescendo, tive alguns sócios, tive alguns parceiros, aí fui pro SIG. Aí no SIG... Mas conta quem fez você sair do CIA pro SIG. O Ronan nos abriu o olho. Olha, o CIA, ele só chega até determinado público. Como o Ronan falou, cara, a visão de vocês, o público que vocês querem atender... Então, vocês têm que expandir a operação. E tem que oferecer uma estrutura digna dos clientes. Aí a gente até compartilhou o mesmo arquiteto e tal. De que meu arquiteto, que vai estar aqui no podcast contando a história dele também, que é muito bonito, um cara que veio também do nada. O Marcos Dourado hoje é o arquiteto mais solicitado de Brasília. Vai estar aqui contando também a história dele. Indiquei meu arquiteto pro Gilberto. E falei, Gilberto, deixa esse cara trabalhar, esse cara é um artista. E o escritório do Gilberto, cara, ficou assim... Aí a época, quando nós fomos pro SIG, eram 2 salas. Depois passamos para uma 3ª sala, todas essas 3 salas alugadas. E nesse momento agora, eu até estava na obra antes de vir para cá, eu consegui adquirir 9 salas. Então a gente está deixando 3 salas que eram alugadas. Para 9 salas próprias. Então, 650 metros quadrados de escritório. E o Marcos Dourado tá lá me ajudando, fazendo a arte dele. E eu dando muito trabalho para ele, mas é aquela coisa, a gente precisa
oferecer estrutura. Então você precisa dar ao cliente o que ele precisa. Pega a chave aí, pega o código. Pegue o dinheiro que está entrando na sua empresa e reinvista. Não vá comprar Ferrari, não vá comprar Porsche, não vá comprar Maserati. Pegue o dinheiro e invista. Até 2014 eu andava de HB20 financiado. Todo o dinheiro que entrou nas minhas empresas voltavam para minhas empresas. Eu acredito que tudo tem a sua destinação e tudo tem o seu objetivo. E o tempo? E o tempo. Então, quando você vê que aquele dinheiro... Porque, igual eu bem disse para o Ronan, se aquele dinheiro que ele não fez o closet, ele usou para gerar riqueza, para gerar renda, ele fez certo. No entanto, dependendo da ação, dependendo da operação, o cara pode sim comprar uma Porsche desde que aquela Porsche traga para ele retorno. Sim. Porque igual o Ronan bem disse, o Ronan fechou a primeira vez que nos viu, por quê? Porque ele viu o perfil, ele viu como nós vendemos. Isso é muito importante. Por isso que 9 salas é necessário, é a imagem da empresa, é a estrutura da empresa. Como o Ronan bem disse, cara, hoje você consegue atender não só um serviço, não é só... Eu vou ter uma empresa de contabilidade lá dentro. Eu vou ter um espaço, um cowork, onde qualquer empresa vai poder prestar o seu serviço lá. Só que eu vou poder, como dono, como gestor dessa operação, escolher quem é que eu quero que esteja lá para prestar o serviço. E como o Gilberto começou comigo lá pequeno, né, Gilberto? Como a minha primeira clínica era emprestada, né? Eu era o recepcionista da clínica, 33 metros quadrados. E o Gilberto veio caminhando comigo esses 8 anos, eu acho que nós já estamos juntos aí, e negociamos pequenos faturamentos. O ano de 2019, 2020, eu tive assinando contratos acima da 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões, com a assessoria do Gilberto em cima dos meus contratos. Todos passaram pela mão dele, todos foram assinados conjuntamente com o aval do jurídico, com o aval dele, e foi bom compartilhar esses momentos com o Gilberto e que a gente chega no nível de faturamento desse, e é um cara que estava com você desde o início ali. Tanto ele cresceu, tanto como eu cresci, e agradeço. Porque naquele momento que eu estava ali, eu tinha que estar com os melhores do meu lado. E a diferença, Gilberto teve 2 sócios, né? Hoje ele está só, e eu estou com ele. Né? Ele nem era o primeiro que me levou para o escritório dele, mas por ele sempre atender minhas ligações, né? Era o cara que atendia as ligações. Você está com quantos funcionários hoje, Gilberto? 45. 45 funcionários. Eu não quero falar com a gerente dele, eu não quero falar com a financeira dele, eu não quero falar com o RH dele, eu quero falar com ele. Eu ligo no celular dele e ele atende. A hora que for. Se ele não puder atender, ele fala, 5 minutos eu te ligo. Então, essa é a relação que você tem com a contabilidade, com o seu jurídico. Né? Então, mais uma vez, dedico uma grande parcela das minhas vitórias à JLC. CJL. CJL. É porque ele trocou, era Carvalho e Freire, né? Era o nome dele, era mais bonito. Não, mas é porque agora é mais operação, são mais opções. Mas obrigado, Ronan. Eu acredito tanto que eu acho que a gente fez algo para você, mas nada isso seria possível sem a sua vontade e principalmente o seu caráter. Porque eu acredito que o caráter, ele é o fator determinante. Porque não adianta você estar com os melhores profissionais, você está com a melhor consultoria e você está na melhor estrutura. O seu caráter vai trilhar aonde você vai chegar. E muitos empresários até que são clientes dele, que me conhecem, falam assim, pô, aquele cara é louco, ele está em todas as áreas, ele quer se meter em tudo, ele quer dominar. Não é questão de eu querer me meter em todas as áreas. Aonde eu vejo uma má prestação de serviço, aonde eu vejo uma alta demanda, uma baixa oferta e desqualificada, meu amigo, eu tô lá. Eu tô lá para investir. E é como eu falo, se prestou um mau serviço para mim, vai arrumar um concorrente. Prestou um mau serviço para mim, vai arrumar um concorrente. Então,
Esse aí é quando você fala, que negócio que eu monto? Eu só falo assim, procura um mercado onde a demanda é alta, a oferta é baixa e é desqualificada de atendimento, de serviço, ou do que seja. Ali está o maior código para você entrar e montar a sua empresa e faturar. Muitas empresas nasceram assim, na verdade, né? Com uma brecha de outras empresas que não conseguiram suprir com excelência a demanda do cliente. Eu vou te falar que em Brasília está cheio. Existe uma... Não sei se é mito, se conta história da carocha, mas que o Nenê Constantino foi pegar um voo e ele comprou a Gol. Eu não sei se eu já ouvi essa história aí mais ou menos parecida, você sabe dessa história? Ele viu a oportunidade, né? Eu acho que ele foi pegar um avião, não sei o que aconteceu, foi maltratado, não sei o que. Não se sentiu confortável. E comprou a companhia aérea, a Gol. É. Você já ouviu falar dessa história? É algo bem parecido. Que ele não se sentiu confortável, eu compro isso daqui, comprou. E melhorou basicamente muito, principalmente no atendimento e tudo mais. É a oportunidade. Você vê a oportunidade, é aquilo que eu disse bem no início. Um empreendedor, ele vê a oportunidade, ele vê, pô, Ronan, ainda bem que ele não tem nada do que eu ofereço. Eu acho que é porque ele está sendo bem atendido. Porque ele vê a oportunidade. Eu ainda vou comprar uma parcela dessa empresa. Vamos negociar. Eu ainda vou comprar uma parcela. Vamos negociar. Olha, aí já nasceu. É isso aqui, negócio já. Empreendedor assim, meu amigo. Nasce dia. A minha esposa fala assim: Gilberto, eu não consigo. Você vende, compra carro toda hora, você vende, compra casa, eu só não vendo você e o meu filho. É o Tripa. É o Tripa. O Tripa já me vendeu um relógio. Essa semana me vendeu uma corrente de ouro. Não, o Tripa tá na minha cola. Mas se você vê negócio, cara, é oportunidade. Você vê negócio. Se você é algo que você consegue e vai te dar um lucro, faça. Não tenha medo. Não passa ninguém para trás, faça. Como o Ronan disse, as pessoas quando me perguntam, Gilberto, qual o segredo da vitória? Gilberto, como deve se fazer? Como eu devo agir? Não tenha medo. Não tenha medo. Faça. Eu penso assim, e eu vi da boca de um dos maiores influenciadores hoje no Brasil, que é o Pablo Marçal, é um cara que faturou 10 milhões em um dia, né? E ele falou justamente isso. Aquilo que você quer ter, você compra e trabalha e paga. É assim que você vai criar patrimônio, né? Se eu pensar, porra, vou comprar um imóvel ali para quê? Eu não gosto de investir em imóvel, tá? Eu não acho que seja um bom investimento. Duvido, daqui a pouco ele arruma uma brecha aí, mano. Não, se for para me comprar uma área para lotear, eu tô dentro. Agora, comprar um imóvel para viver de aluguel, eu acho que porque o faturamento de 1% em cima do aluguel é muito pouco. É melhor tu pegar essa grana e meter numa empresa, duas empresas. Meio por cento. Hoje o aluguel está em 0,5%. É 0,5%, é o pior investimento. Agora, quando você reverte o aluguel para um imóvel que é seu pela prestação, é a melhor coisa. Aí sim. Foi o que eu fiz. Foi o caso que o Gilberto fez, né? Então, esse investimento, eu prefiro alocar ele em empresas e 100%. Você vê o retorno, você tem que ver o retorno, o que ele faz. É o retorno, é aquilo que faz. Tem que ser corajoso, né? Não tenha medo, não tenha medo. Isso que eu ia falar. Não pode ter medo, é o que o Pablo Massa falou. Você quer comprar alguma coisa, você compra e trabalha e você paga, e assim você constrói. E puxando esse gancho do Ronan aí, eu tava até assistindo, eu gosto muito de rede social, eu tava vendo TikTok. E aí tem um empresário que é na pegada do Marçal aí também. Ele tinha um carro bom, tinha um carro de 200 conto, 300 conto. E ele viu uma oportunidade que os clientes ele começaram a ficar uma galera mais seleta, mais alto nível. Aí eu falei, eu vou vender essa porra, eu vou comprar um carro de 700 conto. Que eu sei que vai me abrir mais portas ainda. O pessoal vai me chegar, vai me olhar diferente, sei o quê. Filha da puta, conseguiu mais cliente. E aí caiu o negócio que você falou. Eu vou e pago com o meu trabalho. Mas eu não teria essa coragem. O cara foi lá e comprou o carrão e o carro abriu mais portas, mais reuniões e atraiu mais clientes pro cara. A imagem vale muito. Sim. Não tenha medo. Invista em você. Invista no resultado. Na verdade, ele não investiu no carro de 700 mil. Ele investiu no retorno que esse carro ia dar para ele. Exatamente. No retorno no carro. Quantas pessoas se aproximam de mim, vêm conversar comigo por conta do meu carro? Né? Então, dali já troca um cartão, já nasce um negócio, já nasce uma admiração por ali. O seu network, você é o resultado das 5 pessoas que você mais convive. Então, sempre fique do lado de pessoas maiores que você. Se você estiver numa mesa, num restaurante, e você for o mais inteligente, você está na mesa errada.
seja o mais burro da mesa. Porque você está aprendendo com os melhores. Verdade. Por isso que eu ando com o Leandro Hungria. Por isso que eu ando com o Ronan. E esse cara tá hoje com ele veio hoje, cara, o cara lançou a grife Favela Venceu. Esse aqui é o piloto, é a primeira peça esse aqui, que saiu pra Bacana, foto, não saiu bacana. nenhuma. Esse aqui é o É a piloto. primeira de Parabéns. milhões. Amém, em nome de eu recebo. É claro, em nome de Jesus. Amém. Parabéns, irmão. Tô Inclusive... Eu vou entrar com uma nova aqui. Posso? Claro. A roça venceu. A Se a favela venceu, a roça venceu. Boa, hein? A roça venceu. Muito bom, hein? Hoje a roça venceu. A roça venceu. Então é isso aí, pessoal. Vocês recebam mais esse podcast aí do 8º episódio com o Gilberto da Carvalho Freire. É muito bom te receber, Gilberto. Você é um querido, mora no meu coração. Tamo junto até depois do fim. Se Amém. 1000 empresas eu tiver, 1000 empresas estarei lá. Amém. Junto com você até o fim. Por aquelas ligações que você recebeu. Você podia não me atender, pedir a secretária para me atender, né? Eu não sou um dos maiores clientes que você tem lá. Com certeza você tem clientes bem... Eu sempre me considero pequeno, sempre te falo isso. Falei, Gilberto, você não precisa de mim, você tem grandes clientes aí. Você precisa de todos. Então, estou muito feliz de estar compartilhando essa história de sucesso, de luta. É isso, quando o Leandro fala, eu não tenho essa coragem. É ouvindo essas histórias que você cria coragem, Leandro. Exatamente. Juntamente com a nossa fé em Cristo Jesus, Amém. né? Que quando eu costumo ter 2 olhares. Eu tenho o olhar humano e o olhar espiritual. Quando o meu humano não vê solução ou não vê uma porta aberta, eu ligo o olhar espiritual e a porta aparece. O caminho aparece, a porta aparece. Então, estou muito feliz de te receber aqui nesse podcast, contar essa tua história. Vou abrir as câmeras Sim, claro. Isso aí é de praxe. para o Gilberto se despedir, mandar teu recado, passar a tua história. Se você quiser complementar mais alguma coisa, fique à vontade, tá? Mas foi uma satisfação te receber aqui. Eu espero que você curta, compartilha e comente nesse vídeo, tá? Leve esse vídeo que pode abrir portas, pode abrir olhares humanos, espirituais, para que você que está aí no seu estado de status ruim, para você, sua vida pode não estar boa, pode não estar... Pegue exemplo de todas essas pessoas que passaram por aqui. Nenhuma é diferente de você. Nenhuma é melhor do que você. Eu não sou melhor do que você, o Leandro não é, o Gilberto, a Thaís, o Valim, a moça do Biscoito Mineiro, tá, o Tripa. Ninguém é melhor do que você. Você também pode alcançar. É o que eu falo sempre para os meus colaboradores, né? Eu quero... A maior felicidade que um mestre tem é de ver o seu pupilo ali crescer e ser maior do que você. Eu quero que todos os meus colaboradores sejam maior do que eu, que eles tenham mais empresa do que eu, que eles andem num carro melhor do que os meus, que eles vivam melhor que o meu, que eles desfrutem do melhor dessa terra. Pablo Marçal fala, quando você transborda, cada vez que você alimenta alguém, cada vez que você transborda, mais vem, mais te enche, mais você transborda, e mais te enche, mais você transborda. E o Gilberto transbordou, ele me encheu, eu transbordei, enchi ele, nós transbordamos, te enchemos. Sim. Espero que você de casa que está nos assistindo também tenha se sentido transbordado e se encha dessa coragem, desse movimento que é empreender. Leandro, fica com você. Meu amigo Gilbert, meu amigo Ronan, amanhã, vocês não sabem, mas amanhã é um dia. Se vocês estiverem desocupados, a gente podia comer uma galinha caipira, hein? Ah, aí, Gilberto. Tem um lugarzinho bom que eu conheço aí. A roça venceu. A roça venceu. Ó, Gilberto, você já monta a sua grife, viu? Eu já peguei isso aí, ó. A roça venceu. Vou vender pra galera sertaneja. O Chico Bento aí vai ser a roça venceu. É isso aí. Vamos ver se a gente come um negócio amanhã. Bora, Ronalzão. A gente faz o convite no Vamos. podcast mesmo. É isso aí. Eu não tenho como falar não, irmão. Aquele galopé. Cara, Aquele galopé que você postou lá. Forte, velho. Siga Leandro Hungria Oficial no Instagram, tá? Siga Ronan Carlos 61 aí no Instagram, 61 Podcast também no Instagram.
Gilberto Carvalho Freire. Carvalho e Freire. Quer um contador, quer um advogado, quer uma consultoria top, master, que te alavanque a sua empresa, segue lá no Instagram, Gilberto Carvalho e Freire. Meu amigo Gilberto, antes de nos despedirmos, essa câmera aqui é sua. Fale o que quiser, dê o recado para quem você quiser. A sua deixa. Eu quero falar um pouco do Instituto Carvalho Freire. É uma instituição sem fins lucrativos. Ideia minha. Hoje eu uso muito ele para ações sociais. Eu acredito que eu não estou dando, eu estou devolvendo. Porque como eu já ganhei muito, então eu estou retribuindo e devolvendo. Eu acredito que o sucesso de uma sociedade, de uma comunidade, está no empreendedorismo. Por isso que é Instituto Carvalho Freire de Empreendedorismo. Eu quero muito fomentar o empreendedorismo. Não é só no Lago Sul, no Lago Norte, na Asa Sul, na Asa Norte, que possui empreendedores. O empreendedor pode estar no Sol Nascente, pode estar na Estrutural. Então a função do Instituto é buscar essas pessoas e ensinarem elas a empreender. Dar o start. Igual você mesmo disse, eu tenho medo, não tenha medo. Às vezes a pessoa precisa de um incentivo, a pessoa precisa entender e precisa estar preparada. Então a função do Instituto, que reitero, sem fins lucrativos, é ajudar essas pessoas. A pessoa que procura o Instituto, ela vai entender como é ser um empreendedor, porque é difícil, o Ronan sabe, quando você não sabe nada, quando você não conhece nada, você de cara abre um negócio. E vou te falar, a sua família e os seus amigos vão te desincentivar, tá? Não pense que eles vão te incentivar, não. A maioria, grande que quase que 100% aí, vai te desincentivar. É mais fácil um cliente se tornar amigo do que um amigo se tornar cliente. Pense nisso. Verdade. Escutei muito isso aí. Acontece, né, Gilberto? Nas melhores famílias. Acontece sempre. Nas melhores amizades. Acontece. Então, gente, o Instituto Carvalho Freire, não estou aqui fazendo propaganda, não estou pedindo ajuda. Não é político e não vai ser. Não sou político. A única coisa que eu estou pedindo é creia no empreendedorismo. E se quiser, venha nos conhecer. Façam-nos a visita. Obrigado a vocês. Obrigado você, Gilberto. Que isso no oferecimento de Casa dos Biscoitos Mineiros, Suprema Veículos, Mamute Energy Drink, Clínica Corpo Perfeito e Agência Acreditar, Caiaque Filmes, os nossos senhores que estão ali nos bastidores. Tivemos hoje, posso citar já o novo patrocinador também? Com certeza, absoluta. Instituto Carvalho Freire de Empreendedorismo. Instituto Carvalho Freire de Empreendedorismo. Chegamos ao final do 8º episódio do 61 Podcast. Curta, compartilhe. Nossas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo. Leandro Oficial é meu Instagram. Ronan Carlos 61. Gilberto Carvalho Freire. Muito obrigado, Gilberto. Muito obrigado, Ronan. Prazer estar ao seu lado novamente. Amanhã vamos estar lá comendo um galopé. Galinha caipira ou galopé? Porque hoje nós vamos terminar diferente esse programa. Bora. A roça venceu. Hoje vai ser hashtag A roça venceu. Parabéns, Gilberto. Valeu. Um abraço. Até o próximo episódio.